Oi pessoal, olá novamente. Vamos falar então hoje sobre o livro Hobbit, que eu havia prometido para vocês. E junto com o livro Hobbit, eu li também no Kindle. Meu Kindle está descarregado, então não vou apresentá-lo aqui, mas se chama O Hobbit e a Filosofia, é da edição Cultura Pop e foi escrita por um professor de religião e um professor de filosofia. Então é o seguinte, o nosso foco não vai ser tanto falar aqui sobre a resenha do Tolkien, sobre a obra do Tolkien, né? Porque eu acredito que muita gente já leu o livro, crianças, até porque esse livro foi escrito para crianças, e também os filmes eu acredito que mais de 50% das pessoas já assistiram. Então o meu foco aqui é justamente fazer uma argumentação filosófica desse segundo livro na obra do Tolkien. Então vamos lá. Bem, primeiramente eu vou falar do que se trata o livro O Hobbit. Certo? Um livro, como todo mundo já sabe, é uma obra que vai falar de aventuras. Mas quando você vai ler o livro O Hobbit e a Filosofia, eles vão falar que o livro escrito pelo Tolkien, ele não é somente de aventura, mas também de crescimento pessoal. Não é? Quando eu li esse livro aqui, eu tive minhas ideias, tirei minhas próprias conclusões, mas com esse livro, esse segundo que eu havia mencionado, assim, ampliou muito mais minha mente, né? E eu vou ler novamente O Hobbit, porque depois desse segundo livro que eu li, me deu mais vontade de retomar a leitura e perceber mais sobre a questão que ele fala aqui da filosofia, do crescimento pessoal, a questão de você caminhar a pé, nem sempre tá precisando de carro, moto, né? Nós somos muito acomodados, de certa forma, achei muito legal. Depois lá na frente eu vou falar sobre isso, da caminhada, né? Então, a primeira parte que eu vou mencionar, eu não vou falar todos os títulos do livro, né? Eu vou falar assim, os subtítulos que eu mais gostei. Um dos subtítulos foi a questão do conforto, né? Então, vocês sabem que o Bilbo Bolseiro, eu não vou falar bolseiro aqui, vou falar, aqui é o Bilbo Baggins, tá? Quando eu falar Bilbo Baggins, vocês já sabem que é o Bilbo Bolseiro. Então, é o seguinte, o Bilbo Baggins, vocês sabem que ele é o oposto da ação, né? Ele não gosta de aventuras, os hobbits em geral mesmo em si, eles vivem na terrinha deles ali no condado, eles não sabem nada do que acontece na Terra-média, não conhecem nada de outras culturas, entendeu? Então são pessoas que têm, de certa forma, aquela mente fechada somente pro mundinho deles ali. Que eles vivem num conforto, tomam seu chazinho, têm suas refeições, mais de 3 refeições, não é? Que você sabe que eles comem muito. E fumam seu cachimbo, enfim. Mas o Bilbo, além dele ter esse seu lado de viver no conforto, ele, de certa forma, lá no interior, bem escondido, ele tá, vamos dizer que está oculto, o seu lado aventureiro. Porque é o seguinte, é outra coisa também do livro Hobbit e a Filosofia, né? Que vai falar que nós temos um lado Tolkien, uma coisa assim. Tipo, o Bilbo, ele tem esse lado de viver no conforto, que ele puxou já do lado do pai. A família do pai sempre era viver em casa, naquela vidinha, plantar, colher, ali fazer a sua rocinha, enfim. E a mãe, o lado da mãe do Bilbo, já gostava de andar, caminhar, fazer aventuras, escalar montanhas, encarar desafios. Então, essa era uma das qualidades do Bilbo que estava completamente oculta, que ele só vai descobrir no decorrer da aventura do Hobbit, certo? E aí vocês sabem que vai vir a visita do Gandalf, né, do mago, e junto com o Gandalf vai vir os anões, né? E vão falar, e ali vai ser explicado porque é que eles querem chamar o Bilbo, convidam o Bilbo para ir em busca da pedra Ark, da Arkstone, que está escondido junto com o dragão, né? Que o dragão está escondendo essa pedra Ark, que já era da família do Thorin, que era um dos anões. E eles tinham que recuperar esse tesouro, que já era passado de família em família. E aí o Bilbo, de certa forma, ele pensa, mas eu vou deixar minha casa, vou deixar o meu conforto. Eu sei que no final ele acaba indo, né? Que é o lógico. E é o seguinte, durante o percurso, você sabe o que vai acontecer, né? Ele vai passar por várias florestas ali sombrias, ele vai encarar aranhas. Durante todo esse percurso que ele vai com os anões, você vai perceber que o Bilbo, ele é muito inseguro.
Ele tem medo de tudo, ele é dependente, todo momento ele precisa das pessoas, porque o processo de crescimento dele, ele vai crescendo, certo? E espiritualmente. Isso vai ser lentamente, vai ser aos poucos, né? Porque você vai ver todo momento, quem já leu o livro vai perceber que quando ele vai fazer a aventura, ele vai passar frio, vai passar fome, vai ficar com roupa molhada, vai ficar doente, vai passar por perigos assim que ele poderia até morrer. Casos que ele ainda teve sorte de escapar quando ele estava na caverna dos orcs, quando ele está com o Sméagol também, quando ele vai para a floresta e eles ficam encurralados em cima das árvores por causa dos Vargs e os orcs chegam, a sorte é que vem umas águias e vem salvar eles. Então, enfim, tudo isso vai ajudar no crescimento pessoal do Bilbo Baggins. Alguns filósofos e alguns religiosos afirmam que essas experiências que nos causam dor, sofrimento, de certa forma ela vai nos ajudar para o nosso crescimento pessoal. Por exemplo, como o Bilbo, vocês vão perceber que essa compreensão, essa profundidade de compreender a si mesmo acontece lentamente, não é uma coisa assim rápida. Inclusive, no livro lá do Hobbit da Filosofia, eles vão dizer que é muito difícil você conhecer a si mesmo, assim. Leva muitos anos e muitas vezes nós nem conseguimos. Então essas forças estavam ocultas no Bilbo Baggins, né? E depois ele acaba descobrindo com o passar do tempo. Então, assim, o conforto, ele tem tanto o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo, ou seja, tem um preço alto a se pagar. Mas primeiro nós vamos falar do lado positivo. No final eu vou fechar essa resenha com o lado negativo. Então, assim, o lado positivo é, de certa forma, assim, vamos pensar, o conforto, de certa forma, prejudica as nossas avaliações interiores, né? Por exemplo, os filósofos, eles afirmam que para promover o desenvolvimento moral, né, nós temos que encarar essas aventuras desafiadoras para que, com um certo tempo, não é assim, não é uma coisa rápida, é de longo prazo, nós nos tornarmos éticos. Outro título também do livro que eu achei interessante foi que se chama O Ouro Pesa. O ouro é muito pesado, uma coisa assim. Porque assim, o Bilbo ele deixa bem claro que ele não se deixa seduzir pela glória. Porque o Hobbit, você sabe que eles são mais resistentes em relação a não se iludir por bens materiais, pela ganância e tudo mais. Então é o seguinte, o Bilbo, ele acredita que a grande riqueza, ela é perigosíssima, né? Porque isso excita, de certa forma, a violência. Você pode ver a questão do Thorin, o anão, né? Ele vai em busca, de tanto ele querer aquilo, do começo da história até o final, ele quer recuperar essa pedra. Mas, pessoal, até o Bilbo, até os próprios anões ficaram bestas, assim, admirados como é que ele se tornou uma pessoa tão egoísta, egocêntrica, acabou pensando só em si, não pensava nos outros e acabou provocando, de certa forma, uma guerra. Nós somos gananciosos. O que o Tolkien quer dizer é que nós, seres humanos, nós somos realmente bem gananciosos. Apesar daqui de ser uma história fictícia e de aventura, isso não quer dizer que nós não podemos tirar algo disso e trazer para a realidade. A ganância, na verdade, ele é uma vontade desmedida, né? Porque ela tende a causar efeitos prejudiciais nas pessoas, não só nas pessoas, como em nós mesmos. Porque, de certa forma, acaba nos afastando das outras pessoas. De certa forma, vai se tornando uma pessoa egoísta, né? Como, por exemplo, como eu havia falado, né? Mencionei antes o próprio Thorin. Acaba se tornando egoísta e depois não acaba se preocupando com ninguém. Só está se preocupando com ele mesmo. Uma coisa que eu achei muito massa no Hobbit da Filosofia é que ele tem uma parte que ele vai falar sobre os budistas, o que é que eles vão falar a questão do self, né? Nós acabamos acreditando muito nesse self e nós acabamos pensando, tipo, nós nos apegamos a uma ideia, entendeu? E essa ideia, de certa forma, é a causa de todos os nossos problemas. É por isso que nós reencarnamos com uma vida sofrida, né? Nós acabamos sofrendo. A partir que se a gente conseguir desapegar desse self, nós avançaremos para uma vida espiritual. Não é que isso é bem complicado, é difícil a gente chegar nessa vida espiritual, como ele está falando. Ou seja, chegar ao nirvana. E quando você chega a esse nirvana, você consegue se tornar livre. Inclusive, você vai encontrar aqui na história do Tolkien um cara que se chama Björn. E ele, na verdade, na história, ele é o único que não é
não precisa dos bens materiais, né? Ele vive só com a sua floresta, com os outros animais, por isso que ele é chamado de troca-peles, que durante a noite ele se transforma num urso. E durante, quando o Gandalf, junto com o Bilbo Baggins e os anões, eles vão passar uma noite na casa do Bjorn, eles vão ver que não tem um bem material, não tem ouro nem nada. Ele só vive do simples, ele não se deixa se iludir por nada do mundo mundano. E na casa você vai ver que ele não tem nada, nem ouro, nem prata. Prata, na verdade, só alguns talheres mesmo que ele vai comer, mas... E ele só vive do mel, alimenta-se só do mel. Eu amo esse personagem demais. Outro caso aqui também que eu achei muito massa é a questão quando ele vai... Tem um subtítulo que é Os Grandes Pés Peludos, não é? Que é um guia hobbit para a iluminação. Achei muito massa isso, né? Ele vai falar da importância da caminhada, não é? E principalmente uma caminhada lenta, uma caminhada devagar. Não é? Porque nós acabamos vivendo nesse mundo mudando, né? É trabalho, é isso, é aquilo. Então a gente acaba sempre vivendo na correria. A gente não faz uma caminhada que a gente pare, que a gente aprecie o natural. E de certa forma, as pessoas, nós acabamos não se deslocando mais, né? Por exemplo, a gente para comprar, a gente compra online ou vai de carro, tudo, nunca deixamos dessa vontade de estar andando a pé. Quando a gente sai, por exemplo, de carro, vai fazer alguma viagem, nós vamos de carro ou põe GPS, né? É uma coisa triste, né, de certa forma, porque ele vai falar uma coisa muito importante sobre a caminhada. Ele vai falar que a busca pela verdade começa com os pés. Inclusive, no livro aqui, o Thorin vai dizer assim: nada como procurar quando se quer encontrar alguma coisa. Ele vai dizer, então é o seguinte, uma boa caminhada e uma boa conversa precisa de tempo. E esse tempo você tem que andar devagar. Porque a partir que você tá com uma pessoa e faz uma boa caminhada, uma boa conversa, se for rápido, os pensamentos acabam ficando confusos. As caminhadas, se você pensar, elas são transformadoras, inclusive se ela for realmente lenta, se ela for realmente devagar. Por exemplo, mesmo o Tolkien, né, ele tinha vários colegas na universidade, e principalmente o C.S. Lewis. E eles eram super amigos, e inclusive o Tolkien, ele era o único dos amigos que andava super devagar. As pessoas, ele andava com os colegas e todo momento ele parava para conversar alguma coisa importante, tinha que parar, tipo, não sabia andar e tá conversando. Ou tipo, ele parava para ver alguma borboleta pousada numa planta, numa rosa, parava para ver essa cor dessa flor. Então ele era super lento na caminhada. Então, de certa forma, acredito que tem um pouco do Tolkien no Hobbit. Outro subtítulo aqui que ainda é sobre a caminhada é que você caminhe pela cura. Né? Você caminhando pela cura vai ajudar você a salvar vidas. Como assim salvar vidas? Gente, a caminhada que eu tô falando não é a caminhada somente em si. Tipo, a caminhada você ir aqui, calçar um tênis e fazer uma corridinha para diminuir a barriga. Não, não é isso. Você sabe o que eu tô querendo dizer. Mas sim, andar é uma atividade, de certa forma, excêntrica e meio maluca para as pessoas. Se você ver, isso é algo fora do comum. Mas se você perceber, hoje, a maioria só vai lhe ajudar, só vai sair do seu local para ir para o seu local se você pagar algo. Ou seja, com dinheiro, com algo que tenha valor, né? E mesmo que seja por uma justa causa. Por exemplo, no sudeste da Ásia, as escolas budistas, elas enfatizam o lado mais filosófico da caminhada. Por exemplo, os alunos, eles meditam fazendo caminhadas. Justamente porque é uma forma de você compreender os seus pensamentos e você acabar descobrindo o eu, né, o ser interior, e aumenta radicalmente os seus poderes de concentração do mundo moderno. Uma característica também muito legal do Bilbo, que na verdade não é falado essa palavra no Tolkien, mas você perceber, o Bilbo, ele é uma pessoa que aceita todo mundo como todo mundo é. Tipo, o Bilbo, de certa forma, ele tá saindo de um país para outro, né? Ele vai conhecer línguas diferentes, pessoas de tamanhos diferentes, comida, religião diferente, atitudes diferentes. E no livro Hobbit da Filosofia, ele vai definir essa qualidade que a pessoa tem como vai chamar de cosmopolita, certo? E o cosmopolita é justamente uma pessoa
que ela busca aceitar e sempre entender, se esforça a entender as outras culturas, as outras pessoas e, de certa forma, ela tenta amar essas pessoas e querer o bem delas, né? E isso é muito difícil, mesmo no mundo real, você sair do seu país e ir para outro e você aceitar, assim, as pessoas como elas são. É muito difícil, porque as culturas são diferentes. As pessoas têm, às vezes, até personalidades, atitudes diferentes, às vezes porque a cultura, de certa forma, influencia nisso. Então, por exemplo, para nós brasileiros sairmos e ir para um país que, pra gente, as pessoas são frias, isso e aquilo, é difícil nós sermos cosmopolitas, né? E aceitar as pessoas realmente como elas são e querer o bem delas. É difícil. Eu vou finalizar aqui a questão do lado negativo, né? Que é a questão do conforto com vocês, que eu achei muito, muito interessante e faz sentido. E você tem a prova no livro Hobbit, quando o Bilbo volta, ele não é mais a mesma pessoa. Que ele vai falar que todas as decisões que nós acabamos, que a gente toma, né? As decisões que a gente toma para a nossa vida, envolvem incertezas e riscos. Às vezes você deixa, muitas vezes você acha que você deixar, quando você deixa o seu conforto, a sua casa, vai com incertezas e riscos, você sabe que vai correr riscos. E o Hobbit, ele vai deixar bem claro que existem recompensas quando você sai de casa e depois quando você volta para casa, não é? Mas tem um preço alto para se pagar. Nossa casa, ela nos satisfaz porque ela preserva a nossa inocência, a nossa bondade. Quando deixamos nossa casa, nós estamos, de certa forma, arriscando essa inocência. Por exemplo, o Bilbo, quando ele volta pro condado, as pessoas já veem ele de uma forma excêntrica. Ele é excêntrico, tá com as atitudes estranhas, né? Por causa das viagens que ele fez, ele não é mais o mesmo Bilbo. Nós nunca vamos recuperar nossa inocência. Nós arriscamos ela fora de casa e quando a gente volta, a gente não é mais aquela mesma pessoa. Então é isso, olha, eu espero que vocês tenham gostado. Gostei muito, vale a pena ler. Inclusive, eu baixei grátis, tem no Google grátis. Espero que essa resenha tenha, de certa forma, influenciado vocês a lerem. Quem nunca leu Hobbit, leia, vale muito a pena. É muito engraçado, a narração tá muito engraçada, porque foi escrito para crianças, né? Lembre-se disso. Mas é muito fofo, Hobbit, vale a pena ler demais. Eu comprei essa editora aqui da HarperCollins, ó. É hardcover. Foi em inglês, li em 2 dias e meio. 2 dias e meio. Tem essa capinha aqui, assim, ó. E quando você abre tem um mapinha, lá do lado oposto também. Tem algumas imagens dentro. E pronto. Mas tem também em português em vários sites. Eu comprei porque estava barato, então acabei aproveitando.